Conheça o Observer, o design pattern que vai mudar a forma com que você faz códigos, vai elevar o nível do seu código e vai te dar uma visão totalmente diferente a respeito de codificação. Se você ainda não conhece esse padrão, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês passo a passo como implementar esse padrão aí no seu projeto e quais são os seus benefícios. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje eu vou trazer para vocês o Design Pattern Observer. Então, para você que ainda não conhece o padrão Observer, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês passo a passo como implementar e quais problemas ele resolve. E para você que ainda não sabe o que é um Design Pattern basicamente é um catálogo de padrões que você pode estar utilizando. Então, ao invés de toda vez que você precisar resolver um problema, você reescrever ele do zero e inventar a roda, alguns desenvolvedores foram lá, colocaram esses padrões em um livro, deram um nome para ele, e então a partir de aí a gente chama de design pattern, ou seja, são formas, são fórmulas de código que você pode aplicar no seu dia a dia e que elas resolvem alguns problemas específicos. E o padrão Observer é um desses padrões. Ele serve para que você possa resolver alguns problemas aí de codificação. Então, vamos lá para o código para vocês poderem entender melhor o que eu estou falando, qual é a utilidade e como implementar aí o Observer no seu código. Então, eu estou aqui com o meu VS Code aberto e eu vou mostrar para vocês aí qual que é o que o padrão, aí o Design Pattern Observer resolve aí no seu dia a dia. Então, eu tenho aqui um exemplo simples, então eu tenho uma classe model, ela representa para mim o usuário do meu sistema, né? Uma tabela lá do usuário, ela recebe aqui apenas no construtor aqui o nome desse usuário. Eu tenho aqui uma classe email service, essa classe ela será responsável por enviar um e-mail. Eu tenho aqui uma SMS service e essa classe vai ser responsável por enviar, obviamente, um SMS. E eu tenho aqui a user service, que ela será responsável por gerenciar aí o meu usuário. Então, reparem que aqui na minha classe user service, eu recebo aqui o meu serviço de e-mail, eu recebo aqui meu serviço de SMS e eu tenho uma função create que ela vai criar esse usuário no banco de dados, seja aonde for. Então, aqui é um exemplo aí muito comum que você vai ver no dia a dia. Então, eu tenho aqui, ela é responsável por criar esse usuário. Uma vez que esse usuário tenha sido criado, é muito comum que quando a gente cria um usuário dentro de uma plataforma, a gente envie para ele alguma mensagem de boas-vindas, um e-mail, um SMS de boas-vindas. E é justamente o que eu estou fazendo aqui. Então, uma vez que eu tenha criado aqui o meu usuário, né? Então eu criei aqui o meu usuário, eu vou vir aqui e vou chamar a função send lá do meu e-mail service, dizendo, olha, envia para mim um e-mail. E a mesma coisa aqui com o SMS, tá? Então, vamos entender o que é o padrão Observer e o que ele está resolvendo, o que ele vai resolver para a gente. Então, reparem que a minha classe de user service, ela está totalmente dependente desses serviços. Ela depende sempre do e-mail service e ela depende do SMS service. E além de ter essa dependência, ou seja, ela está altamente acoplada nesses dois componentes, a minha função create, ela está fazendo, além de criar o meu usuário, ela também está sendo responsável por enviar essas mensagens. Então, é ela que é a responsável por chamar aqui essas duas funções e dizer assim, olha, envia para mim uma mensagem. E qual é o problema? Imagina que um belo dia surgiu uma nova demanda e você vai ter que criar um novo WhatsApp Service e enviar a mensagem também para o WhatsApp. Você vai ter que vir aqui, acrescentar aqui o WhatsApp Service aqui na sua classe User Service. Você vai ter que vir aqui e na sua função Create e adicionar uma chamada para o WhatsApp Service dizendo que você quer enviar uma mensagem. Futuramente, alguém chegou e falou, olha, vou acrescentar também o envio da mensagem através do Slack. Então, você vai criar uma classe de serviço aí para o Slack, você vai vir aqui, vai registrar ela aqui no seu construtor, vai vir aqui na sua função e vai enviar
né, vai adicionar aqui o SMS. E se por acaso você precisar remover, a mesma coisa. Você tem que vir aqui, remover aqui da sua função. E provavelmente você vai ter que alterar aí seus testes unitários para que eles passem. Ou seja, você tem um autoacoplamento aqui nessa funcionalidade. O padrão Observer ele vem justamente para eliminar isso. Então, o que é o padrão Observer? O padrão Observer é uma forma de você programar e você criar dois tipos de objetos. Um objeto é o chamado de observable, que é o objeto que será observado, que aqui no caso será o meu usuário. Então, eu vou observar as alterações do meu usuário. E existem os observers ou listeners. É muito comum a gente ver também aí nos frameworks, né? Event listener. Basicamente são os objetos que vão estar ouvindo. Ou seja, eu vou criar um mecanismo no qual eu vou registrar os meus listeners, os meus observers, e vou falar assim, olha, toda vez que esse usuário for criado, notifica para mim esses caras dizendo que o usuário foi criado. E aí, esses usuários, esses listeners que vão fazer o que eles precisam fazer. E aí eu vou tirar a necessidade de ter tudo isso aqui dentro. Então, eu não vou precisar mais ter esses serviços aqui. Eu simplesmente vou dizer que eu quero que ele notifique esses usuários. Então, é muito comum a gente ver aí nos frameworks, né, o pessoal chamando de eventos ou listeners e tudo mais. Então, vamos fazer essa implementação aqui. Então, eu tenho aqui basicamente aqui na minha index, eu tenho aqui criando um novo usuário, instanciando aqui as minhas classes de serviço, estou passando elas aqui no construtor e estou chamando a função create. Aqui o primeiro ponto que vale ressaltar. Numa aplicação real, provavelmente você não precisaria criar essas instâncias manualmente. Você teria lá o container de injeção de dependências, então o frameworks geralmente possuem essas dependências, você simplesmente colocaria ele aqui no construtor do seu user service e automaticamente o framework injetaria essas instâncias para você. Aqui, como eu não estou trabalhando com nenhum framework, estou trabalhando apenas com o PHP, então eu estou instanciando elas manualmente. Além disso, o design pattern que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é implementável em qualquer linguagem, ele é agnóstico de linguagem. Você pode implementar no PHP, no C Sharp, em qualquer outra linguagem. Entretanto, o PHP ele possui algumas funções específicas para trabalhar com esse padrão. Mas nós não iremos utilizá-las aqui hoje, porque a aula não é uma aula sobre PHP. Mas entenda que, se você estiver desenvolvendo em PHP, você pode desenvolver da forma com que eu vou mostrar, que é uma implementação padrão aí do Observer, ou você pode implementar as funcionalidades que o PHP já possui. Então, o PHP ele possui lá algumas interfaces, onde você especifica qual é o objeto que é observável, qual é o objeto que vai ser o observador. Ele já tem ali mais ou menos um meio caminho andado para você. Tudo bem? Então, fica aí a dica para quem estiver trabalhando com PHP. Pode ser que na outra linguagem que você estiver fazendo, se você estiver fazendo em outra linguagem, exista alguma classe mais específica ou alguma interface que você possa estar implementando para fazer isso. Mas caso não tenha, você pode fazer a implementação do zero. Então, maravilha, eu tenho aqui isso tudo certinho. Então, como que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou vir aqui no meu user service e vou remover aqui essas minhas dependências. Então, eu não vou mais precisar aqui desse construtor, eu não vou precisar mais dessas dependências e eu também vou apagar aqui essas minhas chamadas manuais. Então, até aqui, normal. Agora, o que eu vou fazer? Para poder implementar aí o padrão Observer, nós vamos criar aí um contrato, uma interface, e todos os observers desse cara que observam essa mesma ação vão implementar essa interface. Então, vou criar aqui uma pasta chamada Contracts, certo? Dentro dela, eu vou criar aqui uma User Create User Create Notify Interface. Então, essa interface, ela vai dizer aí pra gente o que eu
preciso implementar aí nos meus observers, nos meus listeners, né? Então, eu vou criar aqui uma interface, user create notify interface. E essa interface ela é muito simples, ela vai ter apenas uma função. Ela vai declarar aqui, né, uma função chamada, então vou colocar aqui public function no update. E essa função update, ela vai receber aqui o meu usuário e ela não vai retornar nada. Geralmente, quando nós implementamos o padrão observer, a gente coloca o nome de update, mas você vai encontrar essa função com vários nomes. De repente, você pode colocar como notify, você pode colocar como handle, não importa, né? O nome que você vai colocar depende muito do projeto que você está trabalhando e de qual nomenclatura utiliza no projeto. Mas uma vez que vocês tenham definido, sigam um padrão. Se você tem isso, ou está utilizando um framework, e o framework já possui isso, você usa o padrão aí que o framework ele utiliza. Então, se você estiver usando o Laravel, utilize o padrão ali de nomenclatura que o Laravel dá ali para os eventos, para os listings, tudo bem? Então, aqui, no caso, a gente vai criar com o modelo padrão, que é simplesmente dessa forma. Então, estou criando uma interface. Essa interface ela vai servir para dizer que todo mundo que eu quiser que seja notificado dessa criação de usuário terá que ter essa função update. Maravilha. Vou voltar aqui no meu user service. E agora, aqui no user service, a gente vai criar uma propriedade privada do tipo array chamado listeners. Ou seja, o meu user service ele vai ter uma lista, ele vai ter um array de listener, ou seja, de objetos que ele deseja que estejam escutando. Todos esses itens que estiverem nessa lista serão notificados, ou seja, eles vão ter aquela função update chamada dizendo, olha, eu quero que você atualize para mim aí esse usuário. Então, eu atualizei o usuário e falei, olha, o usuário foi atualizado. Faça o que você quiser que aconteça. Faça o que você tiver que fazer. Então, maravilha. Eu tenho aqui o meu array. Então, a gente vai precisar criar aqui uma função private function subscribe. Essa função ela será responsável por adicionar os novos listeners. Ou seja, toda vez que alguém quiser ouvir essa criação de usuário, ou seja, ele quiser ser notificado que o usuário foi criado, ele vai chamar essa função e vai registrar um listener, um observer. De qual tipo? Do user create notify interface. Ou seja, então eu vou pegar aqui um listener. Essa função ela vai ser void. E o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou vir aqui no meu listeners e vou acrescentar esse item. Aqui, você pode criar uma lista simples, uma lista mais composta. Aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha lista da seguinte forma. Então, ela será um array. E eu vou colocar da seguinte forma. Qual vai ser o índice do array? Vai ser o nome da classe. Então, o nome da classe vai ser a minha chave desse array. Então, ao invés de ser um array 0, 1, 2, 3, 4, 5, a chave vai ser o nome da classe. Então, e-mail, subscriber, SMS, subscriber, enfim, o nome da classe que eu passar para cá. Então, por isso que eu estou adicionando o listener no arquivo. E aí eu vou dizer que ele será igual à instância que ele recebeu. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai ter que criar uma função aí que permita que eu possa remover esses listers. A propósito, aqui ela tem que ser pública, né, porque ela vai ser chamada aí de fora. Então, basicamente, criei uma função. Essa função se chama subscribe, ela vai receber alguém que implemente essa nossa interface, ou seja, alguém que tem uma função update, que recebe um usuário dentro. E eu estou dizendo o seguinte, olha, toda vez que alguém chamar esse subscribe, adicione para mim na lista aí de ouvintes esse novo objeto. E aí, obviamente, se eu tenho uma função para adicionar,
eu tenho uma função unsubscribe, que é para remover. E aí a mesma coisa, ele vai receber um user create notify interface, listener. E aí o que eu vou fazer? Ele não vai retornar nada. E eu vou simplesmente dar um unset aqui no meu this listeners pelo nome da classe. Então, vou colocar aqui listener class. Aqui, quando você estiver implementando aí na sua linguagem ou um projeto da vida real, você tem que pensar a forma com que você vai dar esse subscribe, esse unsubscribe. Pense ele com bastante carinho, né? Esse código é só um código de exemplo, não significa que você deva fazer dessa forma aqui em produção. Isso daqui pode gerar alguns problemas, você pode desregistrar todos os listeners de uma vez e assim por diante. Então, dessa forma aqui também, se eu tiver mais de um listener, né? Com a mesma classe, eles não serão registrados, ou seja, eu só posso registrar um de cada, e pode ser que no seu projeto você precise que ele possa ter mais de um do mesmo tipo registrado. Então, e veja essa questão de subscribe e unsubscribe aí no seu projeto real, com as regras que você precisa do seu projeto. Outra coisa, é muito comum também de você ver esse comando como attach e detach. Então, também é uma forma de se fazer. No caso, eu vou usar essa nomenclatura. E aí eu vou criar aqui uma função private function notify. Essa função ela não vai fazer nada, não vai retornar nada. E aí, o que eu vou fazer? Eu simplesmente, toda vez que eu criar o usuário, eu vou vir aqui e vou chamar essa função notify. E o que essa função notify vai fazer? Ela vai vir aqui em cada um desses meus listeners, cada um desses observers, e vai chamar a função update, dizendo, olha, eu atualizei esse usuário. Está aqui a instância do usuário. Faça o que você tiver que fazer. Então, como que a gente faz isso? Vou vir aqui, vou fazer um for each. Então, for each this listeners. Lembrando que os meus listeners, eles vão ser sempre, vai ter uma chave, né? Então vai ter uma chave aqui. Então eu vou colocar aqui key. A chave é sempre uma string que representa ali o nome da classe. E eu vou colocar aqui o meu listener separadinho. E aí aqui eu vou simplesmente chamar o meu listener update. A propósito, eu também vou precisar aqui do usuário criado. Então, eu vou copiar aqui o meu usuário, passar para cá. Vou jogar aqui o meu usuário na função notify, certo? Porque eu quero que seja notificado sobre esse novo usuário. E aqui eu vou chamar a função update. E aí, muita gente pode perguntar assim, mas por que aqui a função update ela não aparece, né, quando eu coloco aqui a minha setinha, né? Isso é uma característica do PHP, porque o PHP ele não tem genéricos, né? Então eu não tenho como dizer que um array ele é de um tipo específico. Então aqui para o PHP, esse é um array genérico, ele não sabe qual é o tipo. Ele não sabe que esse listeners é desse tipo aqui, portanto, ele não sabe como tipar aqui. O meu VS Code ele não sabe o que ele tem que chamar aqui, quais são as opções disponíveis, porque ele não sabe qual é o tipo do objeto. Para o objeto ele é apenas do tipo mixed, ou seja, ele é misto. Poderia ser qualquer tipo. Então a gente vai fazer aí uma melhoria que a gente vai adicionar uma anotação aí no nosso PHP. Essa anotação ela só serve para o seu editor VS Code, o PHP Storm, saber qual é o tipo do listener aqui. E aí ele dar aquela opção update aqui certinho. Né? Então, a gente vai fazer uma anotação. Então, como que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui barra asterisco asterisco espaço asterisco barra invertido, né? Barra normal, na verdade. Então, isso aqui é um comentário. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, @var. Eu estou dizendo que essa variável ela é do tipo array e ela será da seguinte forma. Ela vai ser do tipo string e qual vai ser o objeto que vai ter dentro?
vai ser um user create notify interface, tá? A propósito, aqui faltou o namespace. Então, vou colocar aqui aulas contracts. Mudar a ordem aqui. Então, tinha faltado o namespace aqui. Aqui eu vou importar novamente aqui para ele usar o import correto. Então, a partir de agora, veja que ele está dizendo assim, olha, então existe um método up nesse carinha aqui. Por quê? Porque eu disse que esse array, ele é de qual tipo? Ele é um array que vai ser do tipo, a chave dele vai ser string e o valor dele será essa interface. E aí ele entende aqui, ó, que o meu listener, a minha variável key, ela é uma string, certo? E ela não está sendo usada. E aqui o meu listener, né, ele é meu objeto aqui do tipo user create notify. Eu também poderia, inclusive, nem colocar esse key aqui, ó. Poderia ser somente listener. Veja que aqui ele continua dizendo que são listener, tá vendo? E aí eu posso simplesmente chamar aqui o update. Então, o que vai acontecer aqui? Toda vez que eu chamar essa função create, ela vai criar o usuário, seja lá no banco, não importa onde seja, e ela vai chamar a função notify e vai passar o novo usuário. O que essa função vai fazer? Ela vai vir aqui em cada um desses listeners, desses observadores, e vai dizer, olha, eu atualizei o usuário. Faça aí o que você tiver que fazer. Reparem que agora eu não tenho mais aquela dependência. Essa minha classe ela não sabe quem são os listeners, ou seja, ela não sabe quem está ouvindo esse cara. Poderia ser, inclusive, que não tem ninguém. É muito comum que você crie dessa forma e, por enquanto, você ainda não tem ninguém. Você não tem nenhum listener. Ninguém está ouvindo esse evento, né? Então, olha essa palavrinha evento, orientação a eventos, né? Então, eu criei aqui um evento. Esse evento é o de quando esse objeto foi criado. E eu posso ter 10 pessoas ouvindo esse evento, ou seja, querendo saber quando um usuário foi criado, seja para mandar um e-mail, mandar um SMS, mandar uma mensagem. Por exemplo, poderia ser para configurar, fazer alguma configuração inicial, não importa. Essa minha classe ela não sabe quem está ouvindo, ela é simplesmente o observável, ou seja, ela é quem está sendo observado. Então, alguém está observando o meu usuário e essa classe user service não faz ideia de quem. Tá? Então, aqui eu tenho uma função para subscrever. Então, quem quiser ouvir, né, quem quiser saber que o usuário foi criado, chame essa função e passe aqui o listener. E aqui eu simplesmente estou notificando. Maravilha. Então, já tenho aqui, né, a minha classe pronta. Agora eu vou criar os meus listeners. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta. Vou chamar de listener. Listeners. E aqui eu vou criar aqui um novo listener. Então, esse será user create email listener. Certo? Vou definir aqui PHP. Vou colocar aqui o namespace. Aulas listeners. E vou definir aqui a minha classe. User create email listener. E aqui vem o pulo do gato. Eu vou implementar a minha interface user create notify interface. Certo? Como eu estou dizendo que eu estou implementando, eu vou ter que criar aquela função update. Então, public function update. E eu tenho aqui a minha função implementada. Então, a partir de agora, eu estou dizendo o seguinte. Olha, toda vez que, né, que eu criar esse objeto, então eu crio esse objeto, user create, e eu coloco ele usando a função subscribe. E aí, ele vai me notificar aqui, ó. Então, eu fiz aqui para o usuário. Vou fazer a mesma coisa aqui para o SMS. Então, eu vou colocar aqui SMS. Na verdade, user, né? User create SMS listener. Então,
esse será o ouvinte aí para os SMS. Ele vai ter a mesma funcionalidade aqui, o update, certo? Então, a partir de agora, toda vez que eu quiser mandar aqui, mudar aqui também, né? Que eu quiser mandar aqui um SMS, né? Quando aquele usuário for criado, eu tenho aqui já o listener pronto. E aqui ele vai fazer o que ele tem que fazer. Enviar, então vou colocar aqui, lógica para enviar. Enviar. Então aqui ele pode ter a lógica, ou ele também poderia fazer da seguinte forma. Como eu já tenho aqui ó, o meu e-mail service e o meu SMS service, é muito comum, aí quando você estiver fazendo, você vê da seguinte forma. O listener, ele não tem a lógica para enviar. Não é ele quem envia. Ele chama o serviço que faz o envio. Então, geralmente é feito da seguinte forma. Então, eu tenho aqui o meu SMS listener. Então, eu vou criar aqui um construtor. E esse construtor, ele vai receber aqui, ó, o meu SMS service. E aí, lembrando, você deveria estar utilizando aqui a injeção através de uma interface para você poder fazer, né, seguir as boas práticas do Solid e tudo mais. Não é o caso aqui, aqui é um exemplo. Então, num exemplo da vida real, provavelmente você receberia aqui um, sei lá, SMS Service Interface ou qualquer outra interface, e essa interface seria traduzida aí pelo seu container de injeção para um serviço concreto. Tá? Aqui não é o caso, então eu simplesmente vou vir aqui no meu update, vou colocar aqui ó, this SMS service e vou chamar a função send e vou passar aqui o meu user. Então, geralmente essa é a forma com que você vai encontrar por aí afora. Você terá um listener e esse listener, dentro dele, ele vai receber pelo construtor dele a dependência que faz de fato o que ele deveria fazer. Então, se for para mandar um e-mail, a dependência que manda o e-mail, se ter um SMS, a dependência que envia o SMS, e ele simplesmente vai encaminhar para esse serviço, para esse componente que faz de fato aí o disparo, faz a lógica que deveria acontecer. Então, vou fazer a mesma coisa aqui no meu user create email listener. Então, vou colocar aqui, ele vai receber um email service. E aqui a mesma coisa na minha função update. Ele vai chamar this email service update. E eu vou passar aqui o user. Certo? Então eu tenho aqui já tudo certinho. Aqui na verdade não é update, é send, né? O nome da função. Então, maravilha. Feito isso, agora eu posso vir aqui no meu index. Então eu já tenho aqui a instância do e-mail service, já tenho a instância do SMS service. E eu vou criar agora, eu vou simplesmente, na verdade, rodar esse código do jeito que está aqui. Ó. Então, vou limpar a tela aqui. Rodei, usuário criado. Reparem que ele não enviou e-mail, não enviou SMS. Por quê? Porque em nenhum momento eu chamei essa função subscribe passando alguém para ela. Eu não passei nenhum listener. Então, nesse momento, essa minha função, esse meu evento aqui, ele está vazio. Não tem ninguém ouvindo. Ninguém está interessado em saber se o usuário foi criado ou não. Agora, como que eu faço? Então, eu vou criar aqui um user create email listener. Ele vai ser uma instância do meu user create email listener, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu meu user service. E aqui ele está pedindo a instância, né, do serviço que faz o e-mail. Então eu vou vir aqui no meu user service e vou simplesmente usar a função subscribe. Falo, olha, esse listener está interessado em saber todas as vezes que o meu usuário for criado. Então, eu estou adicionando um evento aqui. Ó. Então, eu vou rodar novamente, vou limpar aqui, vou rodar. Reparem que agora ele chamou a função de envio do e-mail. Vou fazer a mesma coisa com o SMS. Então, vou criar aqui uma nova instância do user create SMS listener.
Então, ele será uma instância de user create SMS listener. Ele vai receber um SMS service. E eu simplesmente vou colocar ele aqui no subscribe. No subscribe, a minha variável, né, a minha instância desse listener. Agora, toda vez que eu rodo, agora ele manda o e-mail e manda um SMS. E assim por diante. Se eu precisasse criar aqui um novo WhatsApp listener, eu poderia criar e adicionar. A qualquer momento, eu posso vir aqui também e falar o seguinte, olha, user service, eu não quero mais o SMS, unsubscribe. Eu vou vir aqui e vou passar o meu user create SMS listener, ou seja, eu estou removendo esse listener. E aí agora ele não envia mais SMS. Então eu adicionei aqui em cima, porém eu removi ele aqui. Então quando ele de fato criou, esse não tinha mais esse listener de SMS. Então esse daqui é o padrão aí de Observer. Então, recapitulando aqui, eu tenho meu usuário, que é uma classe simples. Eu tenho o e-mail service, que é a classe aí que tem uma função send que manda e-mail. Eu tenho aqui um SMS service, que é uma classe que manda o SMS. E eu tenho aqui uma classe user service, ela que será responsável por fazer a lógica para criar esse usuário, seja criar no banco, seja mandar para o microserviço que cria, não importa o que ela vai fazer, mas ela que é a responsável. E aí o que eu estou dizendo? Olha, quando eu chamar a função create, cria para mim esse usuário e notifica. Ou seja, todo mundo que quer saber que os usuários, que o usuário foi criado, tem que ser avisado que esse novo usuário foi criado. Então eu vou vir aqui nos meus listeners, ou seja, todo mundo que tiver de olho nessa criação de usuário, eu vou falar para ele, olha, listener, atualizado, foi atualizado, ó, notifica aí. Inclusive algumas, é muito comum também de você, ao invés de você update, vir como notify, né? Então aqui eu mantive como update, mas poderia ser qualquer nome que você definiu. E aqui, quem é que definiu esse nome? Foi a nossa interface. A nossa interface falou assim, olha, todo mundo que tiver interessado em saber que um usuário foi criado, tem que ter uma função update que recebe um user e não faz e não retorna nada. Então, é o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui os meus listeners, ou seja, são aqueles que estão interessados em saber. Então, eu tenho um user create email listener, um listener que vai estar interessado em saber que o usuário foi criado e o que ele vai fazer? Ele vai receber o serviço de e-mail e vai mandar um e-mail para esse novo usuário toda vez que um usuário for criado. E eu tenho aqui a mesma coisa no SMS. Então, reparem que esse padrão ele é um padrão muito poderoso. Ele é um padrão de eventos. Então, quando você ouve falar assim de desenvolvimento orientado a eventos, o que são eventos? Eventos é justamente isso. Você cria lá a sua funcionalidade e você notifica, você chama alguém e fala, olha, aconteceu alguma coisa. Pode ser via Kafka, pode ser via RabbitMQ, pode ser via eventos, listeners do próprio framework, não importa. O que importa é que quando você trabalha com eventos, você está avisando. Acontece uma ação e você avisa, olha, aconteceu tal coisa. Quem tiver interesse nessa sua ação vai se subscrever, né? Vai se inscrever e vai falar assim, olha, eu estou interessado em saber o que vai sobre essa determinada ação. E aí, esse serviço que se inscreveu, ele será notificado de que algo aconteceu e aí ele faz aquilo que ele quiser fazer. Se ninguém quiser se inscrever também, não tem problema. Você vai ter um evento vazio ali que não chama ninguém, ninguém está interessado. Bem, então esse é o padrão Observer. Agora, quando que você tem que utilizar? Utilize ele quando você começa a ter algo mais complexo. Então, geralmente, como começa? Vão chegar para você e vão falar, olha, eu preciso que depois que cria o usuário, ele mande um e-mail. Aí é muito provável que no começo você vai fazer o quê? Naquele momento que você chama a criação do usuário, você vai acrescentar a chamada para mandar o e-mail. Até aí, tudo bem. É um exemplo simples. Não faça over-engineering. Então, comece simples. Então, no início, isso resolve. Aí, depois chego para você e falo assim, olha, agora eu quero que além do e-mail, mande um SMS. Então, opa,
já começou a ter uma regra a mais, e aí você começa a ver que o seu código está começando a crescer. Você tem vários ouvintes, várias coisas que precisam acontecer quando esse usuário for criado. Tá? Então, aí você pode partir para o padrão Observer. Então, só parta para ele quando você realmente tiver a necessidade. E aqui eu dei um exemplo de usuário sendo criado, mas poderia ser qualquer coisa. Pedido foi criado, pedido foi pago. Então, eu poderia ter, sei lá, se fosse um e-commerce, eu teria um sistema que toda vez que eu recebo lá a notificação dizendo que foi atualizado o pedido, ele manda um e-mail, ele manda um SMS, ele faça qualquer coisa. Bem? Então, aqui é só um exemplo de usuário, mas poderia ser com qualquer coisa. Legal? Então, se gostou do vídeo, ficou até aqui, deixa seu curtir, deixa seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou, quais outros projetos outros designs que você gostaria de ver. E até a próxima.